Sou mamaco. Oh, oh. Eu vi o filme, tá? Ok, net, então, Ghidorah. Shimu, cachorro. Pior que é mesmo, velho. Cachorro. E é Shimu, na verdade. Então você deveria ter escrito cadela, né? Ou cachorra. Tipo assim. Salve, mano. Oi, cafezinho BR. Sua massa. Não entendi. Hoje eu assisti. Hoje não, foi ontem, na verdade. Filha da mãe. Ontem eu assisti Godzilla X Kong. O Novo Império. Foi ontem mesmo, né? Em 8 horas, né? Foi o que eu fui assistir. E agora vou dar minha opinião sobre o filme que eu achei. Das cenas que eu achei. Eu já não preciso explicar. Porque o aviso já tá na tela. Godzilla e Kong, a nova sopa. Mano, o vídeo do YouTube é que ele é bom, né? Vou tentar o máximo expressar o que eu achei do filme. Mas achei da hora. O filme foi muito legal. Foi muito legal, velho. Ó, quem chegou antes ou que só chegou agora, depois da live acabar, vocês vão aqui, né? Depois você fala quando eu tiver spoiler. Eu não entendi. Oxi. E quem não viu? Ô, mano, jurava que o Shimu mexe a porrada, mas eu. É um. Não, é um cachorro. Uma cachorra do Sky. Sky aqui é um psicopata. Bem, quem não quer tomar spoiler, saia. Já tá o aviso na tela. Quem, quem não quer tomar spoiler, saia da live. Então, mas pra quem não liga pra spoilers, pode ficar. Pode ficar, é bem-vindo. Já assisti então do Trucks. Bem, já coloquei o aviso aí. Uma, uma edição toda cagada. Eu assisti e. Você também pode dar sua opinião sobre o filme, né? Também. Também vou estar resumindo o filme, né? Pelo menos o que eu vou conseguir lembrar, né? Porque acabo. A moçura tá com LED. É, mano. Bem. Quem. Eu já entendi. Ringdora. Bem, quem chegou agora, ou. Quem chegou agora. É, tem. Se só quer saber a minha opinião. Não, tudo vai ter que voltar live se quiser. Que eu não vou ficar voltando de novo para explicar. A não ser que seja. A não ser quando eu preciso, né? Esperar. Vocês querem que eu comece agora ou espero mais gente?
Godzilla Barbie Rainer. Vocês querem que eu comece agora ou tenho que esperar mais gente? Mano, você viu a cobra cor de bosta? Oxe, cobra cor de bosta? Cobra cor de bosta? Que cobra? A Tiamat. Pra mim ela não tinha cor de bosta. Pra mim eu. Sim, eu não vi que ela tinha uma cor de bosta. Shimussola. Pera aí, vou fazer um sketch aqui, ó. Enquete, sei lá, porra. Dá pra criar um enquete? Sério, você não entendeu a piada. Não, não entendi, infelizmente. Dá pra criar como criar um sketch? Moderação da comunidade. Filtro de chat. Todas as mensagens. Moderação da comunidade. Qualquer pessoa. Não, cor de bosta, rosa. Ah, pô. E agora, mano? Eu não sei como que faz enquete aqui. Como que faz enquete aqui, velho? Lembrava que dá pra fazer enquete, mas como que faz enquete aqui? Tem mais outra pessoa na live, porque tem 3 pessoas. Pra mim, sim, eu não vi que ela tinha um cor de bosta. Não. Chimussola. Porque tem 3 pessoas. Pra mim, Aonde? Fazendo aonde? Que se foda, dá enquete então. Vai ser por comentário mesmo. Vai ser por comentário mesmo. Bem, vocês. O cara tá TV. Bem. Ó, vocês vão escolher se eu espero mais gente ou eu começo agora. Vocês preferem a, a opção que tiver mais comentário ganha. Começa. Falta o outro ali, o King Dorby. Se empatar. Só falta o King Dorby responder. Você quer que eu tenho que esperar ou começar agora? Qual é, Guidora? Responde. Não, pera. Não, pau quer. Tô esperando, né? Mas pra esperar o quê? Fala de novo. Sou Jazz. Ah. Você vou chamar de Guidora porque tá escrito aí. Guidora, você prefere começar agora ou tem que esperar mais gente? A gota. Eu entendi o que você quer dizer agora, né? Pô. Ó, agora vamos conversar. Quem chegou agora, só agora, ou
chegou no meio, problema não é meu. Desculpa. Yes, my friends. Bem, vamos lá. Mano, eu comecei, mano. Eu sentei na poltrona. Tive que esperar meu pai e minha mãe, porque foi comprar milkshake, umas coisinhas, tipo batata frita. Ô, mano. Mas eles estavam demorando, velho. E quando chegar uma. Quem tem amarelo na OC? Evia. E. Ainda bem que eu não tenho. Bem. Mano. Quando eu via alguém que não era minha mãe ou meu pai, eu pensava, porra! Toda vez é porra! Outra palavra. Não, pera. Vai, mãe. E porra, só tem uma pessoa já. Eu falei errado. Só não vou te expulsar nessa live porque você é a única pessoa, tá? Bem, começou o filme. Mano, não, pera aí. Antes do filme começar. Bem, começava a música, mas quando a música parava, eu pensava, eu falei, pedra de papel tesouro. Não. É, ó, a porra da música parou. Significa que o filme já vai começar. Mas ainda bem que começava outra música. E finalmente meu pai e minha mãe chegou de um tempo, né? Agora, chegando ao filme. Mano, eu quase infartei no começo, velho. Sei lá, de emoção, porque. Mas senti dor no corpo no começo, velho, do filme. Tinha lá o Kong, o King Mamaco correndo de cachorro. Ô cachorro feio da porra, velho. Mano, aquele cachorro da Terra Oca é muito feio. O nome é What Dog, né? Mano, que bicho feio da porra, velho. Mano, eu não imaginei que aqueles cachorros que tava perseguindo o Kong ia ser tão feio, velho. Eu. Tesoura, pedra, papel. Bem. Mano, cachorro feio, velho. Au, au. Mano, esse cachorro tinha um olho, velho. Mano, parecia um pinto a cabeça. Não tô brincando, velho. Bem lá, o Kong salta. Eu não esperava que os cachorros iam saltar junto. Meu pau. Ia saltar junto, velho. Eu pensei que os cachorros iam ficar naquele lado. Mas não, eles saltaram junto. Obviamente, alguns caíram, né? Porque são aleijados. Vamos lá. E Kong foi passar umas ruínas, né? Não é ruína, sei lá como que fala, ravina. E parou porque não tinha saída. E os cachorros já atrás. O rosto parece de um. Achei. Aí um cachorro cai no buraco na frente do Kong. E o Kong pega um corpo e parte no meio. Não tô brincando. Ele parte o cachorro no meio. Foi nojento. Foi nojento. Foi nojento pra cacete. Aí eles se fodem. Aí, obviamente, os cachorros depois vê aquela cena traumatizante que vão guardar o resto na vida. Saiu, foram embora. Embora com medo, né? E outra. Agora chegando. Eu não tô interessado nas cenas humanos, mas vou ter que contar, né? Ah, os humanos estão fazendo umas pesquisas lá, né? Sobre o Godzilla e Kong. Os bichinhos. Os bichada lá. Agora chegando a parte finalmente do Godzilla, né?
A Skyla lá, velho. Realmente eu nunca tinha ouvido. O filme já saiu para pirata. Pior que é mesmo, velho. Mano, eu já vi, cara. Um detalhe que eu nunca vi na Skyla, a aranha lá, molusco. Que ela tinha nebranas entre as patas, velho. Isso que eu nunca tinha visto antes, velho. Eu nunca vi esse tipo de detalhe. Yashimo. Oi, Gustavo William. Infelizmente você chegou tarde. Eu já estou na parte onde Godzilla. Ó, se você não viu o filme, sai da live. Ela evoluiu. E o Godzilla lá já chegando na maior ignorância, quebrando tudo. E deitou a Skylar na porrada e deu um sopro atômico na boca dela. Parecendo o The Rock. Bem, agora o Godzilla foi pra outro lugar. Godzilla batendo em mulher é normal. Também, na verdade, os dois bichos também são dois animais, né? Porque quando a cor sai escuro. Bem, também porque não existe Maria da Penha no mundo dos cajus. Mano, eu tenho medo que a seja só uma Skyla no mundo. Isso que eu tenho medo. Porque eu vou ter a sensação que eu nunca mais vou ver esse Titã nas outras das mídias. Assim, né? Vamos ter verso. Ah lá, depois vai os humanos caralho, que eu não me importo. A Dia. Depois lá vem umas visão louca, né? Tem uns três pirâmides. Três pirâmides. Aí a mulher. Sinal, ela não encaixava na porra da superfície. Por que não? Que não quer? Essa hora, do dia 24, em resumo, quando a aula, a menina fala com a voz irritante. Ainda bem que ela não fala, né? Ela é uma muda. Vai lá, caralho. Mano, agora chegando na parte conhecido como puto, é outra diferente. Chegamos à parte do Gordola Barbudo. Né? Se eu falar outra coisa, eu vou estar sendo racista. E eu não quero ser cancelado, então não vou falar. Ele não é gordo, mas eu gosto dele. Bem, mano, é só uma baleia. 1 milhão, né? Mano, tem uma parte que fala, velho, que o Fan King Dora, um troll dele da internet, o preto. Que isso, cara? O Fang King Dora não presta, foi ele que disse. O Fang Ghidorah não presta. Foi ele que falou. O Fang Ghidorah não presta. Foi isso que realmente tava no filme, velho. Tô inventando não. Realmente estava no filme. Espero que não seja um indireta quem usa Ghidorah no nome do perfil. Bane ele. Realmente. E pior que eu pensei, comecei a pensar, quem que é o, pelo menos no filme, né, no universo do filme, quem é fã do King Dora, velho? Bem, meus amigos, enfim, a hipocrisia. Vamos lá. Falar uns caras a quatro que eu não quero saber. Acho que eu tinha pulado umas coisas. Agora, o Kong, voltando pro Kong, ele tá lá com o corpo do cachorro, né? Ele matou ao meio e foi lá comer. Mano, macaco que come cru é feio pra caceta.
Mano. E olha só quem apareceu. O Doug roubou a outra metade do Kong. Roubou. E o Kong ia ia acontecer uma chacina, uma briga do lagarto gordo contra o macaco maromba. Por causa de uma carne de cachorro. Mas o Kong só soltou porque eu vi um rugido que parecia da espécie dele, né? Mas quando fui ver, é um parrot frog. Pra quem não sabe, o parrot frog é um sapo da terra oca. Aí vem um suco de laranja. Dog sola. É um sapo que consegue imitar rugidos. Mano, quando ele infrava, mano, parecia aqueles comida de inflation. Espera um pouco. Voltei, só foi bem como tu tava falando, né? Tô comendo. Falar na terra oca. Não. Anos. Desculpa. É. Bem como que tá falando, né? Eles estavam lá na Terra Oca. Depois de almoçar eu volto, tá? Fica aí na live. Ele imita meu som. Cinema. Bem, fica na live ainda, porque só vou almoçar e já volto.
tive uma ideia melhor. Quando eu almoço, eu vou colocar vídeos aleatórios. Hosted two of the most dangerous creatures to ever appear in cinema history. Ah, é quando eu tô almoçando, porque eu não consigo falar comendo, então vou ter que fazer algo. Tinha que fazer algo, né? On one end, a ferocious predator straight from hell, with an appetite so intense that its livelihood depends on the act of killing, eating, and repeating. Skull Island's Skull Crawler. On the other end, an agile and dangerous combatant brought to life by supernatural powers. Half human and half monster, the Jaw Titan. In this battle, two different universes will cross over, bringing forth two battle-hardened combatants to fight in a bloody duel to the death. Taking into account agility, intelligence, weapons, and more to determine who survives and who dies. The rules are simple. No retreat, no prisoners, no mercy. Who will win? Find out at the end on Goji Center's Monster Face-Off. Before we enter the analysis platform, let's first make clear who exactly will be facing off today. Beginning with the skull crawlers, these animals come in all shapes and sizes, with some specimens seen to measure more than 40 feet to skull crawlers of titanic proportions. For this battle, we'll aim to use one of the smaller ones, such as this juvenile skull crawler from Kong Skull Island. Jaw Titans come from the Attack on Titan cinematic universe, which features supernatural beings that take form as giant humans that can seemingly materialize out of thin air. These come in many shapes and forms, each with its own unique ability. Today, we'll use one from the Jaw Titan class to go up against the Skull Crawler. More specifically, one known as Pork. Average. However, the weight metric here can get a little wonky. It is mentioned that these titans are a lot lighter than they look. Additionally, we cannot assume that every Jaw Titan is the exact same weight, given that each Jaw Titan in history is slightly different and carries a different amount and arrangement of armor. The best we can do in this case is to use the square cubed law and scale up Porco Galliot, the Titan shifter, up to this size. By scaling his exact dimensions to this height in this posture of 5 meters, we get a Titan that weighs 6,985.7 kilograms or 6.89 US tons. That looks a little heavier than expected, but considering that these guys are said to be lighter than they look, shaving off a bit of weight would be reasonable. And accounting on this Jaw Titan, we are looking at a metric of anywhere between 4.5 to 5 tons. Either way, still nowhere near the estimated weight of our skull crawler. This may look as a disadvantage for this edge, but may be beneficial for the Jaw Titan in later categories. The Jaw Titan loses this category. For overall mass, the first edge will go to the skull crawler. Number 2, armor. In terms of having a protective surface, the Skullcrawler does not have much to boast about. Upon looking at this animal, we find that there are absolutely no signs of any plate armor or any osteoderms fastened by any notably thick hide. We've seen in the past that this hide provides very little resistance against cuts from sharp-bladed weapons. But what Skullcrawlers are known for is their levels of resilience. That's right, these guys will be able to soak up a lot of damage even if their skin gets lacerated many times. Even though this skin won't protect from cuts such as these, this animal will be able to withstand repeated exposure to very high temperatures and flame weaponry. This creature's dense musculature and rigid bone structure are enough to keep this guy functioning and viable for combat for an extended period of time. But why? In a few moments, we'll discuss an interesting attribute that keeps this animal going thanks to a strange hormonal state. But we aren't saying that all parts of the Skullcrawler are completely bare and unprotected. The most resistant part of this animal's body is its head. This thick skull secured the brain from very strong impacts such as heavy blows inflicted by boulders, and was even used as a weapon of sorts when ramming, resistant enough to shatter ceratopsian frills. To prevent the brain from getting rattled, this animal's long, elastic tongue could have also aided here. Skullcrawler tongues work similar to that of woodpeckers in that they are retractable. Once pulled back, these wrap around the brain, serving as a cushion to prevent getting damaged from any impacts, keeping the brain in operating state despite getting hit extremely
really hard. This isn't to say that skullcrawlers have the same anatomy, but probably something similar to mitigate shocks to the brain. Not all Titan shifters are known for their armor. In fact, most of them are chiefly bare, some without skin for protection. However, Porco's version of the Jaw Titan does come with a neat feature in front of its skull, an armored face. This is made out of the same material known as Titan crystals, a material unknown in the real world, but most definitely many times tougher than bone, given that these can repel projectiles from many sorts of firearms. This armor is limited to just the front of the head and not the entirety of the cranium. The rest of the body will be susceptible to slashes, cuts, bites, and bruising. Therefore, it's possible that this Titan in this fight will always aim to keep its face in front of the skullcrawler to serve as a sort of shield to protect its vulnerable body. The best armor that this Titan brings to its battle is in the form of mostly relying on dodging rather than its protection on its face. To be fair, these Titans are pretty resilient as well, often continuing fights after their whole limbs would be shot off, staying conscious during impalement on its torso. Both of these creatures bring symbiotions and stand equal in terms of vulnerable surface area. Whether they are better at dodging hits is still up for debate. For now, both the Skullcrawler and Jaw Titan will stand at a draw when it comes to corporal armor. Now, let's talk about which one of these two is more agile. Part 3, Agility. For an animal of this size, there is no doubt that the skullcrawlers were adapted for making agile maneuvers in order to maximize their predatory potential. Being animals that always need to be eating and killing means that they should be able to move through all sorts of environments and capable of chasing down just about anything. The difference between this guy and its opponent is that this animal has only 2 limbs in contrast to the Jaw Titan, who has 4. The Jaw Titan will be able to take a quadrupedal stance thanks to its elongated arms that help not only give it better reach, but also use its arms for locomotion. To aid the skullcrawler in balance, it must heavily rely on its tail. Fortunately for this skullcrawler, this is a prehensile body part, so it can be used as a limb as well, undulating on the ground side to side to provide stability, aiding in making sharp turns and used as a counterweight. The best example of this is when this animal was able to complete a 180 turn in less than a second thanks to the tail that was used as both a counterweight and a lethal weapon. As far as traveling on a plane or tunnels, this creature can be just as agile as any other animal. But once we enter tall, rugged terrain, we might have an issue when comparing it to the Jaw Titan. This Titan form is most agile when dashing through terrain on all fours. If there is one attribute the Jaw Titan is known for, it's agility. Porra. We already established that these Titans are lighter than you might expect. This Titan form takes it a step further with impressive leaping abilities, capable of leaping and staying on top of vertical surfaces, aided by sharp sets of claws on the hands and feet. These help this Titan change directions in split seconds. Additionally, these long limbs help Jaw Titans swing through obstacles such as large trees, cliffs, and buildings. Complicated maneuvers outside the capabilities of the Skullcrawler. Remember, the Jaw Titan category depends on its agility for defense, meaning that it will very likely dodge a good number of the Skullcrawler's attacks. Porco in particular was trained in shock combat, and therefore it was imperative to master this skill. Although both of the contestants are very agile and capable of turning agile maneuvers into attacks, we find that the Jaw Titan is notably superior at maneuvering in all axes, giving an extremely crucial edge to the Jaw Titan for agility. These locomotive attributes are still up for grabs as we head to number 4, speed. The edge for speed will go to the combatant that can travel along a horizontal plane faster than the other. Beginning with the Skullcrawler, it's important to keep in mind that with this particular species, the younger the specimen, the faster it can move its legs to wind up speed. This was the case with the young Skullcrawler in Kong's Skull Island, able to abruptly reach speeds that can cover dozens of meters in 1 second. The only limitation here is that the Skullcrawler has only 2 legs. Had this
this been a creature with 4 legs, it would have arguably moved a bit faster. This is compensated by the tail. Yes, this tail, apart from being a crucial aid in agility, could also aid in propulsion. If undulating, this tail would have aided in sifting through the ground, acting as a sort of propeller in flat terrain, pushing its body forward at a faster speed depending on the viscosity of the ground. Skull crawlers have the advantage of making longer strides since their legs are anatomically adapted to reach forward much further than another bipedal creature of similar size, even more than the jaw titan. Jaw titans, however, are nowhere near being pushovers in this category. Out of the total of 9 titan shifters, this one is the fastest of them all. Not only moving fast, but also leveraging its high speeds to make its attacks more lethal. Additionally, this jaw titan on quadrupedal stance is the perfect example of why a 4-legged creature in most cases is faster than a strictly bipedal animal. 4 points making contact with the ground allow this titan to spend less energy per limb to push its body in a horizontal axis. This goes even further. A titan of this size moving at such alarming speeds will need some sort of adaptation to help control this speed and make sharp turns. An interesting and in this case helpful attribute of jaw titans is that most, if not all of them, are armed with sharp claws on all 4 appendages. Why is this important with speed? In the real world, cheetahs are the only felines that do not have retractable claws, one of the chief reasons why they are extremely fast runners. Instead of tucking them in, these claws help this animal have more traction with the ground, as a paw that does not grip the floor would slip slightly on a flat surface, making it waste energy with each stride. In contrast, claws that are exposed will grip the floor, preventing any of this said slipping, making use of 100% of the energy exerted in each stride, thus maximizing speed. For now, it's clear that the jaw titan maintains its reputation as being unrivaled in terms of combat speed, giving it another edge in this category. Number 5, stamina. One important factor that will determine who wins this edge is how these creatures are anatomically built. Admittedly, little is known about the internal anatomy of skull crawlers, but we are given some hints that can help us understand it better. The most popular fact about these animals is that they go through something known as hypervorism at all given times, meaning that these animals are never full and are wired to a state that they must always hunt. This could be due to several reasons, such as hormonal imbalances in the stomach, stress, and a strangely fast digestive process thanks to its diet, meat. If it wasn't obvious already, this animal's feeding habits may be the reason why this animal wins or loses this edge. Let us explain. Carnivores have a more concentrated and easily digestible source of energy compared to herbivores. Animal tissues tend to be rich in protein and fat and have a high energy yield per unit of food consumed, allowing meat eaters to get a lot of energy per meal. This is why you see herbivores eat all the time, in contrast to carnivores eating once every few days at times. Skull crawlers unfortunately can't just rely on one meal every now and then. They need it all the time because they're stuck in an endless cycle of spending energy to digest food fast, having to replenish that energy hunting for food, just so that they can use that energy to, you guessed it, digest more food. This miserable cycle brings stress on the animal, making this creature behave erratic at times when it spots something to eat, tiring it faster during a fight if it doesn't consume anything. But are the titans victims of a weakness such as this? No, they are a bit strange. These types of titans can materialize from thin air, and once their transformation is complete, they are known for having high internal temperatures, canceling out heat exhaustion, and also not having to eat anything. It is said that most of these titans gain their energy from the sun, photosynthesizing similar to plants, explaining why pure titans aren't that active during nighttime, for the most part. The 9 titans are a bit different. Their supernatural forms don't require them to photosynthesize. They don't really breathe air despite having nostrils and a throat, and a strange ability to regenerate any body part. This